Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de prosseguir no episódio número 4 sobre o tema Os Tribunais de Contas e sua relevância para a sociedade. E, mais uma vez, estamos sendo prestigiados pela doutora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mestre em Ciências Políticas, especialista em Direito Público, presidente da Audicom, secretária-geral da Atricom, palestrante e professora. Olá, doutora Milene, tudo bem? Tudo bem, prazer de mais uma vez estar aqui falando com você, Raul. Tá. Nesse nosso penúltimo episódio. Doutora Milene, eu acho que o público deve estar gostando, porque as visualizações têm sido grandes. Fico feliz. E eu vejo que as pessoas estão tendo uma melhor ideia e estão conhecendo o que é o Tribunal de Contas, né? E eu acredito que a gente vai chegar ao final dessa nossa maratona com bastante sucesso. Assim desejo também. Hoje vamos falar um pouquinho de quais são os maiores desafios enfrentados pelos tribunais de contas para que possam exercer plenamente sua missão constitucional. Então, essa é uma pergunta bem pertinente e importante para a gente debater. Porque eu costumo dizer, e eu acredito, né, que um dos maiores desafios para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho a contento é acompanhar as complexidades da gestão pública e conseguir entregar um resultado de forma tempestiva e rápida, que é uma das grandes questões que realmente permeiam a atuação dos tribunais de contas, sobre a tempestividade das suas decisões, né? Porque de nada adianta a gente analisar prestações de contas que foram aplicados recursos há 5, 10, 20 anos atrás. O que a gente quer e precisa, o que a sociedade quer e precisa é avaliar e saber como é que o recurso foi aplicado esse ano, ontem, agora, como é que ele está sendo aplicado. Então, o nosso maior desafio é realmente entregar o nosso trabalho de forma tempestiva e rápida, que ele tenha impacto real no momento do presente, né? Que possa ser eficiente. E que ele possa ser eficiente, porque a gente julgar casos que já foram julgados, contas que já foram prestadas há muito tempo, você não tem a efetividade nem do custo de oportunidade que se perdeu, porque o gestor às vezes já não está lá mais, já é um outro gestor, já é um outro representante. Às vezes até morreu, né? E às vezes até, quer dizer, você vai executar o espólio, né? Já é uma outra situação fática que não permite mais nem você criar um juízo de valor sobre o que aconteceu naquela época. Muda a lei, muda sistemas, muda uma série de coisas que não dá mais para restaurar o passado lá atrás. Justamente. Então, assim, acompanhar toda essa evolução tecnológica, acompanhar a complexidade da gestão pública, incorporar novos procedimentos, né, novas rotinas de trabalho e entregar algo que realmente mostre com impacto para a sociedade o nosso trabalho, eu acho que é o nosso principal desafio. É aquilo que nos motiva a sair de casa todos os dias e fazer o diferente, né? Fazer aquilo que não é o comum, que não é o ordinário. Porque o que as pessoas querem saber é, ok, mas isso muda o que na minha vida, isso impacta em que na minha vida, né? As pessoas não querem apenas uma análise exclusivamente técnica e legalista sobre uma aplicação de recurso. Ela quer saber como é que aquilo vai fazer diferença na vida dela e como é que ela pode promover uma mudança significativa. Então, acho que esse é o nosso desafio, entregar esses resultados, uma linguagem fácil, acessível e que a gente consiga articular, né, todos os envolvidos para entregar um resultado positivo. Eu diria que também conscientizar a sociedade que o trabalho do Tribunal de Contas não é em prol de uma questão, de uma causa particular ou até mesmo uma causa pública, mas que envolve poucas pessoas. É o conjunto todo, é a sociedade que vai ser beneficiada. E principalmente é um trabalho apartidário. Sim. Então, assim, isso que as pessoas às vezes precisam compreender, né, sobre a dimensão do trabalho dos tribunais de contas. Porque
toda essa questão também, às vezes, que se envolve política, é preciso ter o cuidado porque o trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho apartidário. Ele está em benefício da sociedade. Então, ele está em benefício da coletividade. Independente se foi partido A, B ou C, o que se busca é garantir a aplicação do recurso, independente de qual partido é. Então, isso também precisa ficar bem pontuado, né, para que a gente consiga entregar o resultado que a sociedade espera do nosso trabalho. Hoje, a senhora teria um time de quanto tempo está durando para se fazer o fechamento, digamos assim, de um ano, de um exercício? Olha, eu não sei se a gente me não expressei tem... bem, tá? Não, Desculpa. eu entendi. Eu entendi. Dentro disso que a gente está falando, dessa complexidade de entregar o trabalho de forma tempestiva, né, dentro do prazo, eu não tenho um levantamento a nível nacional. Mas eu posso te dizer que há uma preocupação cada vez mais crescente dos tribunais de contas em não julgar, em sua maioria, o passado, e sim julgar o presente, né? Ou, no máximo, o passado recente. Então, no caso do nosso tribunal, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, a gente tem atuado de modo a garantir que os julgamentos sejam feitos com, no máximo, 2, 3 exercícios. Então, isso garante pelo menos uma efetividade maior no julgamento. Então, há situações, dependendo de determinadas classes processuais. Por exemplo, se é uma representação ou se é uma denúncia, há uma tramitação acelerada dentro do Tribunal de Contas para que se dê uma atenção, porque ali normalmente envolve pedidos de medidas cautelares, liminares, são situações que estão acontecendo, eu costumo dizer, no olho do furacão, então requer uma resposta imediata. Então, esses processos têm uma tramitação mais acelerada nos tribunais de contas. Processos de prestação de contas ordinárias, por assim dizer, a gente tende a dar uma atenção em relação ao exercício anterior ou, no máximo, 2 exercícios anteriores. Então, a gente tem diminuído cada vez mais o nosso passivo em relação àquelas prestações de contas com mais de 5 anos. Hoje, eu acredito que nós não tenhamos, se tivermos, um número muito reduzido de processos com mais de 5 anos de tramitação no Tribunal de Contas. Até porque houve decisão recente, excelente. né? Houve decisão recente do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu esse prazo prescricional dos 5 anos, né, para análise dos julgamentos, inclusive para definição de ressarcimento. Não adianta julgar um caso que já prescreveu. 5 anos, vai perder tempo, fazer uma investigação e no final vai ser inútil. Justamente. E a gente perde em credibilidade também da sociedade, né, quanto ao nosso trabalho. Então, há toda uma preocupação dos tribunais de contas em não deixar isso acontecer. Os tribunais de contas estão preparados de forma tecnológica, como inteligência artificial, análise preditiva e cruzamento massivo de dados que estão transformando o controle externo? Justamente. Essa é uma das questões mais prementes para que a gente consiga entregar com tempestividade e celeridade o nosso trabalho. O uso da inteligência artificial, análise preditiva de dados, a aplicação de algoritmos em relação a contas que são que dão entrada no Tribunal de Contas, a análise automatizada de determinados processos, como atos de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão, tudo isso permite que os tribunais de contas possam dar encaminhamento de forma ágil naquilo que é, como que eu vou dizer, um montante maior de processos e que seguem uma linha sistematizada com base em análises objetivas, né, de requisitos objetivos, como os atos de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão, e com isso sobre tempo para que você possa analisar casos mais complexos, que requeiram uma análise humana mais sensibilizada, como as auditorias, como fiscalizações em políticas públicas essenciais, educação, saúde, assistência, segurança. Então, os tribunais de contas, eles têm cada vez mais incorporado o uso da inteligência artificial, com o uso de vários tipos de aplicativos, sistemas, para que possa fazer essa análise de dados e cruzamento de dados, principalmente em contratações públicas, como o Portal Hoje Nacional de Contratações Públicas, e sistemas que vão mapear aqueles preços a nível nacional, para saber se um fornecedor que está fazendo licitação aqui no estado do Pará, como é que ele tem se desempenhado lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, justamente para garantir a credibilidade em relação à análise desse processo licitatório. Então, tudo isso permite aos tribunais de contas maior agilidade, celeridade, maior segurança no processo de tomada de decisão. Inclusive, eu imagino que a questão de lidar com segurança de informação e de dados e com
o uso ético da inteligência artificial também seja uma preocupação dentre as atividades do tribunal, né? Com certeza. Na verdade, essa é uma preocupação que eu diria nem somente dos tribunais de contas, é uma preocupação da nossa sociedade contemporânea. Sim. Como evitar os enviesamentos dos algoritmos, né? Como garantir o uso ético das informações e bancos de dados que se tem acesso, como garantir a cadeia de sigilo de determinadas informações. Então, esse é um processo pelo qual acho que todos nós estamos aprendendo de um modo geral, né? Não apenas enquanto profissionais, mas até enquanto membros dessa sociedade digitalizada que estamos vivendo. Então, os tribunais de contas têm também uma preocupação em relação ao uso e ao bom uso desses dados, né? Doutora Milene, como é que a troca de experiência entre tribunais de contas, né, do município, do estado, da União, contribui para a promoção de boas práticas que possam fortalecer o sistema de controle externo? Então, eu acho que no nosso primeiro episódio a gente falou sobre a existência dos 33 tribunais de contas brasileiros. Isso, com base então nisso você imagina 33 tribunais de contas brasileiros, cada um com sua lei orgânica, cada um com seu regimento, cada um com seus regulamentos. Então, a interação, o intercâmbio de informação entre os tribunais de contas, ele se torna cada vez mais importante para garantir o quê? Uma harmonização, né? Uma troca de experiências, uma troca de boas práticas que existem em determinado ente da federação. Para quê? Para que a gente possa criar diretrizes que são diretrizes nacionais. Porque Sim. os tribunais de contas, eles se interconectam nessa rede de controle. Sim. Então, essa articulação dos tribunais de contas, por meio de fóruns nacionais de debate, por meio de grupos de trabalhos com membros de vários tribunais de contas, com definição de resoluções, diretrizes, de capacitação, permite que a gente garanta uma maior uniformidade de atuação dentro do território nacional. Então, só para a gente citar como exemplo, né, a gente até falou no nosso último episódio que existem 3 estados que têm tribunais de contas dos municípios e o Pará é um deles. Sim. Então, aqui no nosso estado do Pará, a gente tem 2 tribunais de contas atuando, um voltado para os recursos estaduais e outro voltado para os recursos municipais. Então, veja, a articulação entre os 2 tribunais de contas, ele é fundamental, porque às vezes quando o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, vai analisar uma prestação de contas de convênio em que recursos estaduais são repassados para o município, você precisa de uma articulação também com o Tribunal de Contas dos municípios em relação a alguns dados e informações Sim. relevantes para garantir o quê? A reputabilidade do gestor, se aquela situação ela é reiterada ou não, até para você ter um juízo de valor em relação à intencionalidade com que foi praticado determinado ato. E para garantir também uma atuação mais coordenada e mais eficiente em relação a determinado município. Então, os tribunais de contas, eles têm buscado cada vez mais atuar de forma cooperativa, né? E aí a gente tem alguns mecanismos, algumas entidades que participam desse processo e essas reuniões e grupos de trabalho que são feitos de forma rotineira e frequente. Perfeito. Doutora Milene, eu espero que a gente possa, na próxima semana, continuar com o nosso último episódio e talvez depois até, quem sabe, alongar mais nossas gravações, nossas entrevistas, porque eu acho que essa prestação de informação e prestação de contas para a sociedade está sendo muito interessante sobre essa descoberta dos tribunais de contas, né? Eu agradeço muito a sua presença, eu acho que a gente está fazendo um trabalho, especialmente a gente, quando eu digo especialmente a senhora, que teve a iniciativa, né, de nos convidar para fazer esses episódios, fazendo um trabalho maravilhoso e que está oportunizando a sociedade conhecer melhor a atuação dos tribunais de contas. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente aqui a oportunidade de ter, né, enquanto presidente da Audicom, que é a Associação Nacional dos Ministros, Conselheiros e Substitutos, ter a oportunidade da gente falar sobre esses temas e nos tornar mais compreensíveis para a sociedade de um modo geral. Então, espero que o nosso trabalho não se encerre por aqui, que a gente ainda tem um último episódio, mas que venham outras oportunidades para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor Raul. Obrigado.